paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, graça e paz para todos nós, meus irmãos, para a glória e honra desse nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Meus irmãos, estou aqui mais uma vez de muitas, porque não desistirei de fazer essas bênçãos, não é? E para começo dessa nossa conversa abençoada, meus irmãos, que nós vamos ter, vamos entrar nesse momento de adoração ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com esse clipe. Esse clipe será a nossa oração. É um clipe muito bonito, tem uma letra muito bonita. Peguei umas ilustrações muito bonitas e glória a Deus. Vamos agora adorar o Senhor através deste clipe. Glória a Deus, aleluia. Quebrantado estou, pois não quero perder a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Que clipe lindo, hein, meus irmãos? Sempre eu vou estar fazendo. Eu, nesses 2 dias que eu estive fazendo ele, eu me senti assim, totalmente tocado pelo Senhor. Sabe aquele toque que o Senhor, ele te toca e anuncia assim para você: ei, eu estou te vendo, ei, eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, trouxe uns versículos para nossas vidas. E hoje esse versículo é relacionado a uma palavra. E o relacionamento dessa palavra, ela é muito importante, especial, que nós devemos, não é de vez em quando fazer, e sim sempre fazer, né? Essa palavra desse tema, ela se chama honra. Irmãos, eu vou ler uma referência da palavra de Deus, ela é muito conhecida. Essa referência, ela é muito lida em casos de aflições, em casos em que a pessoa precisa de uma cura, e também em casos que eu já vi que tem muitas pessoas que deixam sua Bíblia aberta exatamente nessa referência. Existem 2 referências que eu conheço. Qualquer tempo eu vou anunciar outra. Mas essa é uma das principais. Tem a minha esposa sabe ela de qual, ela sabe ela decorada essa referência. Sabe ela decorada essa referência. Assim como muitos também sabem. Glória a Deus. E meus irmãos, essa referência é um salmo. Um dos salmos mais conhecidos, eu não vou dizer o mais, um dos mais conhecidos, porque assim como eu já fui doutrinado por diversos pastores, eles disseram: nunca considere uma palavra da Bíblia melhor do que a outra. Tem que considerar todas em geral, cada ponto, cada vírgula, cada palavra da palavra de Deus, ela é importante. Por isso que diz toda a escritura, ela diz toda. Então, meus irmãos, esse salmo é o Salmo 91, meu irmão, que vamos saber. A minha versão é a NVI, meus irmãos, viu? Que é essa Bíblia aqui, abençoada e maravilhosa, né? Ela está na minha versão NVI. Como já anunciei, eu leio 14 versões bíblicas, né? Para a glória e honra de Deus, esse aparelhozinho hoje, ele tem uma importância tão grande, né? As minhas 14 versões bíblicas, elas estão todas aqui. E a NVI é uma, que é a nova versão internacional, né? Na linguagem portuguesa, que anuncia assim, meus irmãos. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrar e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o versículo em especial, o versículo em especial que foi anunciado através dessa referência de Salmos, que vai ser o versículo-chave para nossas vidas em questão desse tema maravilhoso que é honra, é o versículo 15. Ele anuncia assim, na minha versão está anunciando: ele clamará a mim e lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Meus irmãos, essa palavra ela é muito importante para nossas vidas. Honra. E essa palavra ela fez um sentido. Fiquei pensando muito nessa palavra nesses tempos. E perguntando para Deus, no mais íntimo do meu ser: Deus, honra, o que é honra? Como deve ser essa honra? Fiquei clamando esses 2 dias enquanto eu estava fazendo esse clipe que nós acabamos de ver. E Deus, ele disse assim: honre a tudo. Honre a tudo. Assim, honre a tudo. Aí eu falei: Deus, a principal honra que eu tenho é contigo. Mas ele disse: é por isso que você tem que honrar tudo, porque você me honrando, tudo que você honrar vai fazer você ser mais abençoado. Assim como foi anunciado nesse versículo que anuncia no começo: ele clamará a mim e lhe darei resposta. Esse foi o meu clamor que eu fiz ao Senhor em relação à honra nesses 2 dias. Principalmente, meus irmãos, principalmente a Deus nós devemos honrar. Pergunte no mais íntimo do seu ser: você está honrando a Deus? Não estou aqui para julgar ninguém, porque quem é o juiz, o justo juiz, como é anunciado na palavra de Deus, é o nosso próprio Deus maravilhoso. É Ele que julga. Porque ainda diz na palavra: não julgues, para não seres julgado. Ei, irmão, nós devemos sim estar cientes de sempre honrar. Honrar de forma justa, honrar de uma forma respeitosa, meus irmãos, a tudo. Infelizmente não é assim. Irmãos, eu já vi até pessoas de Deus sendo desonradas. Mas isso acontece desde tempos antes de nós nascermos. Veja, o próprio Filho de Deus, apesar de ele estar curando, apesar de ele estar salvando, ainda existiram pessoas que estavam desonrando a ele. E ainda assim, Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, Shikantarabalaya, Balabachaya. O nosso Jesus, ele honrava até o último a tudo e a todos, fazendo assim como ele sempre anunciou, fazendo a vontade do Pai, que é o Deus Altíssimo, o Deus Pai. Vamos ter essa dignidade, meus irmãos, de honrarem. Às vezes eu vejo pessoas se considerando melhores do que as outras. E não, eu não vejo nenhum ser humano ainda relatado aqui na Bíblia que ele é feito, um é feito de ferro, o outro é feito de osso.
Eu já vi muitas pessoas honrando uns. Vamos analisar por ter uma condição assim. Mas, irmãos, eu não queria falar isso, mas é verdade. Às vezes uma pessoa honra mais os outros por uma condição financeira. Já vi isso. O pastor está honrando mais aquele discípulo ali, porque aquele discípulo ali já tem uma condição financeira boa. Existe desse, meus irmãos, existe. Vocês sabem o que eu estou falando. E tem sim. Como eu disse, isso está enraizado. Existem tantas raízes dentro de mim que está enraizado para que eu não faça o errado. O que é não fazer o errado, pastor Eric? Eu ser melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Às vezes chega um grande, eu não vou dizer grande, eu vou dizer uma pessoa bem conhecida, né? Porque tem um bem conhecido e o mais conhecido. O mais conhecido, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e Sagradas Escrituras. Um bem conhecido é uma pessoazinha que nem eu e você, né? Que come um arrozinho, um feijão e uma farofinha que nem eu e você. E às vezes quer ser mais do que eu e você por ter uma condição financeira melhor. Aí eu fico imaginando, meus irmãos. Irmão, vamos honrar certo. Primeiramente, honrar a Deus. Primeiramente, isso é essencial, porque Jesus Cristo, se formos perceber, ele sempre falava: estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a vontade de meu Pai. Jesus Cristo sempre falava da vontade de Deus. E temos que fazer essa vontade de Deus. Algo que eu sempre vou estar fazendo é isso aqui. Isso aqui é algo que sempre vai estar enraizado em mim, fazer esses momentos aqui. E olha só, uma referência que diz em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 30, que anuncia assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. O próprio Deus, ele anuncia, porque diz assim, diz o Senhor, é anunciado aqui. E ele diz, os que o honrarem, ele vai honrar. Os que não honrarem vão ser, como essa palavra é anunciada, interpretada, vão ser rejeitados por Deus. Claro que essa rejeitação, esse desprezamento que ele anunciou, não é para sempre. Por isso que existe o arrependimento. Arrependei-vos de seus pecados, a palavra de Deus diz. Enquanto há vida, há salvação. É por isso que nós, cristãos, não devemos ser considerados melhor do que ninguém, nem mediante a um pecador que tem cometido os pecados. Porque Jesus Cristo, ele perdoou a muitos. Analise, atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Não foi? Maria Madalena. Quem foi que atirou a pedra? O único que tinha condição de atirar essa pedra era ele. Mas como ele é anunciado como um Deus misericordioso, que tem misericórdia de toda a vida e que tem a misericórdia acreditando que toda a vida pode ser salva.
Glória a Deus, aleluia! Shikantarabalaya mantecaia namaxê. Espírito Santo. Glória a Deus. Há uma honra, como eu anunciei no começo. Essa honra de honrar pessoas especiais. Existe, pastor Eric, relatado na Bíblia, anunciado na Bíblia, escrito na Bíblia, que devemos honrar pessoas especiais, como eu disse, pessoas em que nós podemos ver com nossos olhos humanos, com nossos olhos carnais. E a Bíblia relata que sim, existem essas pessoas que eu vou citar agora para vocês, que está anunciado nas Sagradas Escrituras para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Sabe quem são essas pessoas? Às vezes eu vou só citar um exemplo. Quando a pessoa não honra essas pessoas, sabe o que acontece que a Bíblia ela anuncia quando não se honra essas pessoas? Infelizmente, elas morrem mais rápido. Sim, quando não se tem essa honra, que a Bíblia ela anuncia que deve honrar por essas pessoas, quando não tem, elas morrem mais rápido. Vocês vão entender por quê. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Olha só quem são essas pessoas. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler outra vez? Olha só. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Glória a Deus. Irmãos, como é anunciado para vocês, para nós termos muitos dias aqui nesta terra, neste mundo que Deus criou, Ele anuncia. Temos que ter essa consideração, esse respeito, essa dignidade por essas duas pessoas importantes em nossas vidas, que é nossos pais. Inclusive, eu quero dizer para os meus pais que vão assistir a esse vídeo através deste link, eu amo vocês. Benção, mãe. Benção, pai. Eu amo você, minha mãe. Amo você, meu pai. Viu? E eu honro até o último grau vocês. Não porque eu queira fazer a minha vontade, mas porque eu estou fazendo a vontade de Deus, honrando a vocês que são meus pais. Glória a Deus. Que a Bíblia, ela anuncia para fazermos. O nosso manual de instrução anuncia para nós fazermos. E eu honro os meus pais, eu amo eles. E glória a Deus, aleluia, pela vida deles, que são muito importantes na minha vida. Glória a Deus. E isso, irmãos, que eu anunciei agora, de honrar essas duas pessoas especiais em nossas vidas, Deus se agrada. Quer ver? A palavra que anuncia que Deus se agrada a honrarmos os nossos pais, ela está localizada em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que fala que Deus se agrada quando nós honramos nossos pais, que diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Você já pensou? O Senhor se agradando da gente,
ele diretamente ele fala assim: vou te abençoar. Porque a palavra de Deus, como eu li em Salmos, no Salmos 91, no versículo 15, ele anuncia: ele clamará a mim e lhe darei, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Irmãos, devemos honrar sim. Honrem tudo, meus irmãos. Você tem um trabalho, honre seu trabalho. Eu devo dizer que quando a gente não conhece em relação a ter essa honra em tudo, a pessoa não honra. Analise aí na sua mente, você que está ouvindo. Você está honrando em tudo? Está honrando o seu trabalho, está honrando seus pais, está honrando a Deus. Analise. Porque nem sempre foi assim não comigo. Mas eu pude entender que temos que honrar tudo. Tudo. Eu honro o meu casamento com a minha esposa, graças a Deus, eu amo ela, né? Sempre eu falo para ela, amo você, né? Ela não falou mais aquela frase lá, que eu tô meio esquecido, deixa eu ver se eu me lembro. Ela falava, amo estar com você, é alguma coisa parecida assim, né? Que ela fala. Mas, eu sempre falo, amo você. Glória a Deus, até falei nesses tempos, né? Naquele momento de intimidade, eu e a minha esposa. E sempre eu falo para ela, quando temos esses momentos. Irmãos, devemos entender uma coisa. Para termos essa situação de honra. Mas, pastor Érico, é tão difícil honrar por exemplo, esse emprego. É um emprego tão difícil, tão sacrificante, mas a partir desse emprego, Deus vai te dar o melhor. Veja a situação, por exemplo, como Deus vai dar o melhor te honrando. Veja a situação de Davi. Irmão, dizia que Davi, antes de ele ser anunciado rei, ele era pastor de ovelha. Analise uma pessoa pastor de ovelha, cuidando de ovelhas, né? Em que Davi lutou com o urso e leão para não devorar as ovelhas dele, em que cuidava das ovelhas. Naquele tempo não era que nem nesse não, tinha um cercadinho de ovelha, eu acho que ainda tinha, mas não como agora, tão sofisticado, hoje tudo, né? Mas naquele tempo você tinha que ficar de olho nas feras, que daquele tempo eram ferozes, eram mesmo terríveis, né? E Davi ainda enfrentou, cuidando das ovelhas. E por quanto tempo, hein? Ele era moço, ele era novo ainda, claro, quando foi anunciado a rei. Mas, se formos perceber, ele ainda teve um tempo cuidando de ovelha para ser anunciado para uma circunstância, para uma razão melhor, para ser anunciado o rei. Não foi? E meus irmãos, devemos entender que Deus, a pessoa que sempre tem honrado os compromissos com nossas vidas, mesmo antes de nós nascermos, é Deus. Deus, ele sempre tem honrado seus compromissos para conosco. O que Deus, é por isso que muitos falam, o que Deus promete, ele vai cumprir. Se Deus te prometeu algo, meu irmão, se você está clamando, já acreditando, Senhor, eu acredito, acredite. Às vezes, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, às vezes esse algo que você está clamando há bastante tempo, esperando, Senhor, eu estou clamando por essa bênção há bastante tempo, vai servir para uma pessoa que você ama muito. Por exemplo, a circunstância dos meus pais. Meus pais já são idosos, meus irmãos, mas sempre trabalham. Desculpa.
Desculpa. Perdão. Meus irmãos, meus pais sempre trabalharam. E ainda apesar da idade, ainda trabalham. Né? E se vocês forem ver, meus pais são pessoas lúcidas. Conversa com vocês normalmente sobre tudo. Estou sentindo falta dos meus pais, meu paizinho ali, que eu sempre assisto os filmes com ele. Meu pai gosta de assistir muito filme de guerra. E eu assisti vários com ele, né? Meu pai gosta muito de assistir jornal. E já assisti muito jornal com ele também. E a minha mãe sempre gosta de conversar com a minha esposa. E sempre eu converso com a minha mãe, ouço os conselhos da minha mãe. Né? A minha mãe ali, ela é a conselheira, é a que dá os conselhos e que faz acontecer mesmo, né? Então vamos agir dessa maneira justa e com ética. Honre. Se você que está ouvindo aí, você prometeu algo para alguém, cumpra. Eu vejo pessoas que dizem assim, rapaz, eu vou fazer isso e fica enrolando a pessoa, enrolando. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Se você estiver enrolando a pessoa, Deus está vendo tudinho. Existem pessoas, meus irmãos, que, assim, pelo que eu vejo, parece que querem enrolar mesmo as pessoas. Falam uma coisa, por exemplo, consertar um certo tipo de aparelho, a pessoa fica enrolando. Às vezes o aparelho está consertado e a pessoa, eu não vou citar aqui, mas tem. Tem sim. Eu ainda falei, cuidado, porque Deus está vendo tudo. E meus irmãos, a pessoa que é pai de família tem que dar exemplo para os seus filhos, tem que dar exemplo para a sua família, nesse termo de honra, e a pessoa não honra seus compromissos, tem que honrar. Por exemplo, você está no trabalho, o trabalho diz lá, você não pode faltar. Se você faltar, para você ter uma falta, tem que ter uma justificativa. Essa justificativa da falta, ela resulta em um atestado médico. Mas para isso é um processo que você vai ter que ir no médico. E ali naquele médico, se não for um médico prioritário, significando particular, você ainda vai estar ali doente, esperando ser atendido, porque existem outros casos também para serem atendidos. É um momento, mas que nós não possamos adoecer. Meus irmãos, honre seu trabalho, honre seus pais, honre seus compromissos, honre a Deus. Que é desse jeito, meus irmãos. Vamos honrar esses compromissos, porque se formos perceber o que Deus fala, o que Ele sempre falou que ia acontecer no compromisso dele, Ele honrava. Nós devemos ser desta maneira, porque é anunciado, nós devemos ser imitador de quem? A Bíblia, ela relaciona, as Sagradas Escrituras, ela relaciona para sermos imitadores de quem? Imitadores de Jesus Cristo. Então vamos fazer a vontade de Deus. Vamos parar de desonrar os outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu já vi pessoas desonrando a pastores, só para vocês terem uma ideia. Ministros do Evangelho sendo desonrados. Façam isso não. Mas nem por ser ministro do Evangelho nós devemos honrar uns aos outros, porque Deus diz assim, vamos amar uns aos outros, vamos estar unidos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não é porque eu sou ministro do Evangelho que eu vou ser melhor do que ninguém. Mas existem muitos que estão sendo desonrados. Vamos parar com isso. Irmão, eu estou sempre de olho nas plataformas digitais. O quanto que eu estou vendo pastor atacando a pastor. Que negócio é esse, irmão? Em que circunstância nós chegamos? Em que pastor está atacando pastor? Sabe o que Deus ele colocou em mim nessa circunstância? Ele colocou assim, quem julga é Deus. Quem faz a justiça é Deus. Porque a justiça divina ela não falha. Adianta estar falando, não sei quem está fazendo errado ali.
Não adianta. Vamos parar com isso. De estar falando dos outros. Isso é muito feio. É ridículo, meus irmãos. Vamos parar com essa circunstância. Vamos ler o nosso manual de instrução, que ele vai falar tudo como o nosso proceder, o nosso agir mediante essas circunstâncias. Então, meus irmãos, eu quero anunciar mais uma vez para vocês. Vamos honrar a tudo. A tudo. Tá bom, meus irmãos? Não existe pessoa melhor do que pessoa. Não existe igreja melhor do que igreja. Que às vezes tem uma igreja ali que tem, por exemplo, uns 12 mil pessoas já considera-se melhor do que uma igreja que tem de 100 a 200 pessoas. Que feio, hein? Ainda chama assim, desconsiderando as outras igrejas, falam que, meu Deus, já vi igreja fazendo isso, meus irmãos, falando que é melhor do que outras. Onde é que tem falando isso aqui? Que tem igreja melhor do que as outras. Onde é que tem? Falando aqui, ó. Isso. Isso é honra com Deus. Deus ele vai estar satisfeito com isso? Pensa. Então, honre em tudo. Estou pedindo para você que está ouvindo aí. Honre em tudo. Tudo devemos honrar. Eu estou aqui, eu ainda estou... Hoje eu ganhei o meu primeiro mês de seguro-desemprego. Nem pensei que eu ia ganhar esse mês, porque eu cheguei aqui em Ribeirão Preto já na decisão, já que se saísse um emprego, eu já ia trabalhar. Eu não tenho esse negócio de estar, eu vou passar 3 meses a 4 meses aí recebendo seguro. Eu não sou disso não, eu sempre trabalhei, meus irmãos. Trabalhei desde os meus 16 anos de idade. E meus trabalhos foram trabalhos pesados, relatados bem. Se vocês quiserem saber qual é o meu trabalho, pergunte aí que eu falo. Desde o começo, meus trabalhos não eram em ar-condicionado, em um escritório sentadinho, em uma cadeira confortável, não. Meus trabalhos sempre foram trabalhos esforçantes, trabalhos mesmo que tem uma dignidade de chamar assim, eram trabalhos. Só para vocês terem uma ideia, meu primeiro trabalho, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu carregava cimento de 50 quilos na cabeça, descarregava mais de 1000 tijolos de um caminhão, e mais de, como é que se chama? Carrada de areia, na pá, carrada de barro, na pá, carrada de brita, na pá. Quem me conhece, ele é até um discípulo lá da casa de oração, que é o meu tio. Eu trabalhei com ele nessa circunstância. Mas quem disse que eu não gostava ali, eu aprendi o que é ter um trabalho. Que ele me ajudou quando eu precisava. Ele me contratou e eu trabalhei para ele. Meu tio João é casado com a minha tia Estela. Minha tia Estela é irmã da minha mãe e ela vê também esses vídeos. Irmãos, é isso. Vamos honrar. Não vamos colocar nada utensílio falando de que ninguém é melhor do que ninguém. Não vamos falar isso, não. Vamos falar assim, Deus, está nas tuas mãos. Está nas mãos de Deus, está tudo na mão de Deus. Deus vai julgar tudo nesse mundo. Jesus Cristo, quando vir, vai julgar todos. Não é a gente que, quando Jesus vir, não vai ser a gente que vai julgar ninguém, não. É Jesus que vai julgar, quando ele vir, é ele que vai julgar. Não é nós, não. Dessa maneira, meus irmãos. Mas eu estou crendo aqui. Estou crendo. E Deus vai abrir essa porta para mim de emprego. Porque eu creio, eu tenho fé. Sabe? Deus sabe que tempos outrora um trabalho não significava para mim. Hoje significa. Hoje eu tenho minha família, quero ajudar a minha família, né? E glória a Deus por isso. Irmãos, a mensagem é essa para nossas vidas, né? Honra.
E tudo que foi anunciado aqui para nossas vidas sobre honra, meus irmãos, possa acontecer, que possamos fazer esse compromisso de ter essa honra em tudo, tá bom? Como Deus ele relaciona aqui em suas palavras. Amanhã eu e a minha esposa já vou estar indo entregar mais um currículo. Estou entregando currículo aqui por todos os lados, né? Vocês que me conhecem, né? Eu estou tentando entrar na área de vigilante. Se vocês puderem me indicar, aí eu agradeço, com a glória e honra de Deus, viu? O demais, meus irmãos, é isso. Vamos falar desse jeito assim, para nossas vidas serem abençoadas. Oh Deus, te agradecemos, Senhor. A honra, Senhor, ela significa, uma das principais palavras significando a honra, significa a gratidão a Ti, Senhor. O respeito a Ti, ó Deus. A dignidade a Ti, Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, que possamos estar compromissados contigo, Senhor, diante dessa circunstância, desse respeito, dessa gratidão, significando honrar a Deus, honrar ao Senhor, para que possamos honrar a tudo neste mundo, ó Deus. Sei que é difícil, Senhor, nós honrarmos a certas circunstâncias, Senhor, mas a Tua palavra ela anuncia que esses tempos difíceis eles ocorrerão e acontecem, estão acontecendo em todas as vidas. Então, Deus, nós anunciamos, pelo poder que há, Senhor, que Tu anunciou, que o Teu Filho, que é assim anunciado como nome sobre todo nome, o Deus Filho Jesus Cristo. Nós aplicamos o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, ó Deus, nessas vidas, Senhor, que estão ouvindo aí, Senhor. Ó Deus, que possamos estar, Senhor, cada vez mais aliançados contigo, Senhor, nesse compromisso de honrarmos a tudo, ó Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra abençoada que o Senhor colocou em nossos corações, em nosso entendimento, significando sabedoria. Ó Deus, te agradeço. Espírito Santo, nós te agradecemos. Tu és sempre bem-vindo aqui, poder de Deus, em nossas vidas. Enche a vida daquelas pessoas que estão ouvindo ali, para a glória e honra de Deus. O demais, Senhor, nós queremos anunciar, sim, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, meus irmãos. Fiquem nessa paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus.